Uma bofetada estrondosa, um trovão de gelar o sangue em uma joalheria de luxo na rua Oscar Freire, em São Paulo, deixou todos paralisados. A esposa legítima, Luciana Braga, caiu ao chão. A amante, Camila Ribeiro, sorriu com uma arrogância desafiando o destino, até que a porta se abriu e o pai poderoso, Dom Ricardo Braga, entrou, proferindo uma frase que fez toda a cidade tremer. Desse instante em diante, todos os segredos, traições e culpas ficaram escancarados. Esta é uma história onde a honra do clã Braga colide com o orgulho ferido, onde o amor é posto à prova pela ambição e a redenção se torna a arma mais forte. Prepare-se, porque a reviravolta final vai te deixar sem fôlego. A mansão dos Braga, no elegante bairro do Morumbi, brilhava por fora, mas por dentro só se ouvia o som seco do relógio de pêndulo, marcando o tempo que havia levado o amor. Luciana parou no batente da porta da sala de jantar, observando a mesa posta para dois. Uma tigela de sopa fria, pão artesanal e uma garrafa de vinho do Vale dos Vinhedos fechada. O sol do entardecer entrava pelas varandas de ferro forjado, dourando as toalhas e os retratos de família que pareciam olhar com nostalgia. Ela recordou as palavras de seu pai. O sucesso sem afeto é como um pomar sem água. Essa frase lhe ressoava toda vez que o silêncio se apoderava da casa. Luciana, elegante, mas com o olhar cansado, tentou iniciar uma conversa. Alonso, seu marido, continuava absorto no celular, deslizando o dedo na tela como se naqueles e-mails estivesse sua salvação. Ela respirou fundo e disse com suavidade: "Pensei em organizar um pequeno jantar para o aniversário do papai. Poderíamos convidar seus sócios, os vizinhos, algo simples, mas familiar." Alonso não levantou os olhos, apenas murmurou: "Vou ver se tenho tempo." Luciana sorriu sem convicção. Seu tom era sereno, quase maternal, mas o ar se tornara denso, tão pesado que até o relógio pareceu parar por um instante. A noite caía sobre São Paulo, com o ruído distante do tráfego da Marginal Pinheiros invadindo a janela aberta. Luciana observou o reflexo das luzes no cristal do vinho e pensou em como tudo podia parecer perfeito por fora, enquanto por dentro algo se desmoronava lentamente. Alonso levantou o olhar um segundo para responder a uma mensagem e, sem querer, deixou a tela visível. Um nome apareceu no topo: Camila Ribeiro. O coração de Luciana deu um salto seco. Não era ciúmes o que sentiu, mas um vazio profundo, como se a alma lhe escapasse por uma fresta. Ela não perguntou nada, não fez barulho. Apenas voltou a olhar para a mesa. Ele continuou a falar de negócios, de contratos, de investidores que não compreendiam sua visão. Luciana o escutava com atenção fingida, assentindo com um sorriso fraco. Dentro dela, uma voz silenciosa repetia a mesma pergunta: "Quando foi que deixamos de falar de verdade?" Enquanto Alonso seguia explicando algo sobre uma reunião no Rio de Janeiro, ela se levantou, recolheu os pratos quase intactos e os levou para a cozinha. O som do cristal e da louça quebrou o silêncio como um eco triste. Na cozinha, o cheiro de pão recém-assado não conseguia ocultar a sensação de abandono. Luciana apoiou as mãos na bancada e respirou fundo. Por um momento pensou em ligar para o pai, Dom Ricardo, contar que se sentia invisível na própria casa, mas não queria preocupá-lo. Ele, homem de honra, sempre a havia ensinado a encarar a vida com dignidade. Ela voltou para a sala de jantar com passos tranquilos. Alonso ainda estava lá, agora revisando um documento no tablet. Luciana apagou as velas da mesa e disse em voz baixa: "Não precisa fingir que ainda estamos aqui."
Ele levantou os olhos, surpreso, mas não respondeu. Apenas a olhou por um segundo e depois desviou o olhar, como se temesse encontrar a verdade nos olhos de sua esposa. O relógio voltou a marcar o compasso do silêncio. Luciana sentou-se junto à janela, observando o céu avermelhado de São Paulo. De lá, podia ver os prédios e os buganviles trepando pelos muros. O ruído distante dos passos na rua a fez lembrar de tempos mais simples, quando caminhava com Alonso no Parque Ibirapuera, rindo sem se preocupar com nada. Pensou naqueles dias com ternura, mas também com resignação. O sino da Catedral da Sé soou ao longe, marcando 10 badaladas. Luciana se levantou devagar, foi até a escrivaninha e abriu sua agenda de couro. Passou as páginas até o dia seguinte e, com letra firme, escreveu: amanhã, comprar um presente para o papai. Fechou o caderno com cuidado, como se selasse um pensamento. Naquele gesto havia mais que rotina. Era uma forma de lembrar a si mesma que ainda existiam afetos sinceros, laços que não se desvaneciam com a indiferença. Subiu para o dormitório sem fazer ruído. Alonso dormia, a luz do celular ainda acesa na mesinha. Luciana a apagou e o colocou de lado. Olhou para ele por um instante e, apesar de tudo, sentiu um vislumbre de compaixão. Não o odiava. Apenas lamentava que o amor tivesse se tornado um hábito. Abriu a janela e deixou a brisa fria do sul acariciar seu rosto. Na rua, um vendedor ambulante cantava uma canção antiga e o eco se misturava ao murmúrio da cidade. São Paulo respirava vida, mas sua casa continuava na penumbra. Luciana se deitou e fechou os olhos. Antes de dormir, pensou no presente que compraria. Um relógio. Talvez algo que seu pai apreciaria. Ela não sabia que esse pequeno gesto abriria uma porta que mudaria o rumo de sua vida. Enquanto o sono a envolvia, o relógio da sala continuava a marcar o passo do tempo, como se também esperasse uma oportunidade para recomeçar. Luciana pensava que um pequeno gesto poderia devolver um pouco de alegria ao homem que sempre a havia protegido. Naquela manhã, o sol banhava São Paulo com uma luz suave e os sinos da catedral repicavam entre os arranha-céus. Na cozinha, o aroma do café fresco se misturava ao do pão na chapa. Luciana vestiu um tailleur azul celeste e uma bolsa nude, e antes de sair, deixou um bilhete na mesa. Saio por um momento. Não me espere para o almoço. Não esperava que Alonso lesse, mas o ato de escrever trazia-lhe paz. Ao fechar a porta, ela pensou no quanto seu pai havia significado para ela. Dom Ricardo, um homem de caráter forte e coração generoso, havia sido seu guia e seu refúgio. Ela devia a ele aquela serenidade que ainda conservava em meio ao vazio que sentia em casa. O ar da primavera paulistana era fresco e suave. Ela caminhou pela rua Augusta, entre turistas, vitrines brilhantes e o murmúrio constante de vozes misturadas. As varandas estavam adornadas com flores e a vida parecia fluir em ritmo lento. A cada passo, Luciana lembrava dos passeios com seu pai quando era criança, quando ele a ensinava a cumprimentar os comerciantes com um "Bom dia, Senhora Maria" ou um "Obrigado, cavalheiro". Naquela época, São Paulo era para ela um universo de luz e segurança. Agora caminhava com um propósito diferente: encontrar um presente que pudesse simbolizar o amor e a gratidão que ainda lhe restavam. A joalheria Reis do Ouro se erguia no final da Oscar Freire, com sua fachada de madeira polida e letras douradas brilhando sob o sol. Luciana empurrou a porta de vidro e um suave tilintar de sinos anunciou sua entrada. Dentro, o ar cheirava a couro, a perfume caro e a história. Uma mulher de meia idade
com rosto amável e maneiras elegantes, a recebeu com um sorriso. Bom dia, senhora. Posso ajudá-la? Luciana respondeu com voz serena. Busco um relógio, um presente para o meu pai. Algo clássico, com pulseira de couro e gravação pessoal. Maria Gomes, a gerente, assentiu e lhe mostrou várias peças dispostas em uma bandeja de veludo. Entre elas, um relógio de ouro com mostrador simples capturou a atenção de Luciana. Este parece ter alma, ela disse, acariciando o metal com delicadeza. Luciana pediu que gravassem a frase "Para meu pai, com amor eterno", no verso. Enquanto o artesão trabalhava, Maria lhe ofereceu um café. Luciana agradeceu e atravessou a rua para um pequeno café com mesas ao ar livre. Sentou-se sob um toldo branco e pediu um café com leite e um pedaço de bolo de fubá. O garçom, jovem e sorridente, deixou o pedido com um "Aqui está, senhora. Aproveite." Luciana deixou uma gorjeta de R$ 5 e agradeceu com um sorriso. Observou o vai e vem das pessoas, os carros que passavam devagar, os pombos que revoavam entre as mesas. Tudo parecia tão normal que por um momento ela se sentiu tranquila, como se a vida lhe desse uma trégua. Mas a calma era frágil. Enquanto mexia o açúcar, pensou na noite anterior, no silêncio que se instalara em sua casa. Perguntou-se se Alonso havia notado sua ausência pela manhã, se ao menos teria lido o bilhete. Quis acreditar que sim, embora soubesse que provavelmente não. Não o odiava. Apenas sentia uma distância impossível de medir. Terminou o café, agradeceu ao garçom e voltou para a joalheria. O relógio já estava pronto, embrulhado em uma caixa de veludo azul com um laço dourado. Maria o entregou com um sorriso e lhe disse: "Seu pai ficará feliz. Nota-se o quanto você o ama." Luciana respondeu: "Sim, ele sempre foi o meu lar." Guardou a caixa na bolsa e se dispôs a sair. Foi justamente então que um som familiar a fez gelar o sangue. Uma risada masculina que ela reconheceria em qualquer lugar. Luciana parou em frente à porta aberta. Dentro, a luz do meio-dia caía sobre os balcões e os colares reluzentes. Entre os clientes, ela distinguiu Alonso, impecavelmente vestido, acompanhado por uma jovem de cabelos castanhos claros e sorriso confiante. Ele lhe mostrava um anel, rindo com aquela naturalidade que fazia meses ele não mostrava em casa. A jovem, Camila Ribeiro, inclinava-se sobre o balcão com ar de triunfo. Maria, ao ver Luciana no umbral, se tensionou, mas não disse nada. Luciana sentiu o chão deslizar sob seus pés. Não gritou, não avançou, não recuou. Simplesmente os observou, tentando entender se aquele momento era real ou uma miragem cruel. Alonso, distraído, ainda não a havia visto. Camila tomou a mão dele com um gesto íntimo, experimentando o anel que ele segurava. Luciana pensou no bilhete que havia deixado na mesa, no relógio que acabara de comprar, no amor que havia acreditado ser eterno. Tudo se misturava em uma dor surda que lhe oprimia o peito. Em sua mente, a voz de seu pai voltou a ressoar. O amor se demonstra nos detalhes, não nas palavras. Ela olhou para a caixa azul em sua bolsa e compreendeu que seu detalhe era sincero, enquanto o de Alonso era uma traição envolta em ouro. Deu um passo para trás, tentando não fazer ruído. Maria fingiu arrumar uns papéis para disfarçar a tensão no ar. Luciana saiu para a rua sem olhar para trás. O burburinho da cidade parecia distante, como se caminhasse dentro de um sonho. As pessoas seguiam com suas vidas. Os vendedores ofereciam leques e flores. Os turistas riam em frente às lojas. Tudo continuava igual, exceto ela. Caminhou sem rumo pela Avenida Paulista,
respirando o ar morno de São Paulo. Seu coração batia devagar, cada batida acompanhada por uma ideia que se repetia. O silêncio dói mais que os gritos. Ela parou em frente a uma vitrine e viu seu reflexo. Ainda parecia serena, quase intacta. Mas em seus olhos havia uma tristeza nova, uma lucidez que até então não conhecia. Enfiou a mão na bolsa, tocou a caixa do relógio e pensou que, apesar de tudo, seu pai merecia aquele presente. Um vendedor ambulante lhe ofereceu flores e ela comprou um pequeno buquê de cravos brancos. Enquanto caminhava para casa, as pétalas tremiam com o vento. Não sabia o que diria quando visse Alonso, se o enfrentaria ou simplesmente guardaria silêncio mais uma vez. Só sabia que algo havia se quebrado para sempre. Ao dobrar a esquina, o sol começou a se ocultar atrás das torres dos prédios. Luciana respirou fundo e seguiu seu caminho, com o coração firme e o olhar perdido. Ela ainda não o sabia, mas aquele instante marcaria o começo de uma nova vida, que nasceria da dor e da dignidade que nunca esteve disposta a perder. O meio-dia ardia sobre São Paulo, e dentro da joalheria Reis do Ouro, o brilho dos holofotes convertia as vitrines em pequenos sóis. O ar cheirava a couro novo, a cera de madeira polida e aquele perfume caro que deixa um rastro doce. Luciana, imóvel no umbral, respirou fundo. Ela ainda segurava a bolsa com o presente para seu pai, símbolo do amor que outros haviam esquecido. A fita dourada roçava seus dedos como uma promessa. Em frente a ela, a poucos passos, Alonso ria com uma leveza que lhe era alheia, como se sua voz pertencesse a outro homem, talvez a um desconhecido com quem nunca se casara. Ao seu lado, Camila inclinava o pescoço com uma confiança insolente, e a pedra do anel que experimentava cuspia brilhos frios sobre o cristal. Maria, a gerente, fingia revisar um catálogo, mas seu olhar ia e vinha, tenso, entre a porta e o casal. Luciana avançou devagar. O salto bateu no chão com um clique que partiu o murmúrio da loja. Sua presença tensionou o ar. Alonso girou a cabeça e um piscar o denunciou. Surpresa, culpa, medo. Camila não se afastou. Continuou experimentando o anel, apoiou a mão sobre o balcão, exibindo-a como uma bandeira. Seus lábios desenharam uma careta que pretendia ser sorriso. Luciana cravou o olhar no metal que brilhava sobre a pele alheia e sentiu um frio antigo subir por seus braços. Não disse nada. Não era necessário. O silêncio de uma esposa ferida pesa mais que qualquer discurso. Maria rompeu a inércia com uma cortesia atrapalhada. Senhora, seu pedido está pronto. Luciana assentiu, aproximando-se da caixa de veludo azul. Pegou-a com delicadeza, apertou-a contra o peito e por um instante pensou no rosto de seu pai ao ler a gravação. Sua voz saiu serena, mas com uma firmeza que sacudiu a sala. Eu só vim buscar um presente para o meu pai. Não sabia que aqui também se vendia respeito. O comentário caiu como uma pedra em um lago. O círculo de clientes se tornou mais denso. Os corpos ficaram imóveis. As respirações prenderam-se por um segundo mais do que o normal. Alonso pigarreou. Disse: Luciana, isso não é o que parece. Camila soltou uma risada curta, pontiaguda. Disse: o que se vê é o que é. O rosto de Luciana não tremeu. Seus olhos tinham um brilho de água contida. Acariciou o laço dourado com o polegar, como quem busca uma margem. Espero que ele também se lembre dos aniversários de sua família, disse sem levantar a voz. Camila se ergueu de repente. A pele do pescoço avermelhou. Os ombros se tensionaram. O queixo se afinou com uma raiva súbita. Houve um segundo sem dono. O segundo antes do incêndio. O segundo em que o ar perde o oxigênio.
Uma senhora mais velha no fundo parou de respirar. O segurança, sem saber por quê, apoiou melhor as solas dos pés. Maria entreabriu os lábios como para pedir calma. Então, aconteceu. O braço de Camila disparou com uma precisão fria, impulsionado por uma mola de ciúmes e soberba. A mão cruzou o espaço como uma asa negra. Soou um estalo seco, limpo, brutal. A bofetada partiu a luz ao meio. O impacto sacudiu a bochecha de Luciana com uma violência inesperada. O som ricocheteou nas vitrines, cravou-se nos brincos, vibrou nas correntes, explodiu nos cristais. Uma faísca salgada subiu aos olhos dela. Não chorou, mas o corpo inteiro sentiu o golpe. O eco do tapa se tornou pesado, como se a loja tivesse paredes de sino. Um menino levou as mãos aos ouvidos. Um casal parou um sussurro pela metade. Alguém soltou um "Meu Deus!" que se quebrou no teto. A pele de Luciana avermelhou-se em um instante. 5 dedos marcados como um selo de infâmia. O anel de Camila deixou uma linha pálida, um risco frio sobre a carne ardente. Não houve sangue. Houve um silêncio cheio de eletricidade, o tipo de silêncio que faz o chão ranger, que dobra os joelhos, que deixa os covardes sem refúgio. Alonso deu um passo à frente com uma inabilidade culpada. Estendeu a mão a meio caminho, a retirou. Tentou dizer perdão e só lhe saiu o ar. Camila respirava ofegante, os olhos dilatados, o queixo tremendo entre a fúria e o medo. Mas ainda assim, manteve a postura. Maria reagiu por instinto. "Senhorita, por favor", disse, e sua voz, embora baixa, carregava um fio de aço. Olhou para Luciana com uma mistura de dor e respeito e estendeu um lenço branco que parecia uma pequena bandeira de paz. Luciana o pegou, apoiou apenas uma borda sobre a bochecha, o suficiente para controlar o ardor. Seu pulso não tremeu. Em sua respiração havia um compasso. Inspirar, segurar, soltar. Colocou a caixa de veludo sobre o balcão, não por rendição, mas para liberar as mãos. Endireitou as costas, levantou a cabeça e olhou para Camila com uma calma que não era frieza, mas altivez. "Em minha casa aprendi que não se levanta a mão contra ninguém", disse Luciana. "Muito menos contra uma mulher." A frase não era uma crítica, era uma sentença. Alonso cobriu a testa com a mão, como se o teto estivesse caindo sobre ele. "Luciana, eu te imploro", balbuciou. "Isso foi um mal-entendido." Ela nem sequer o olhou. O círculo de curiosos se converteu em um júri mudo. Havia olhos marejados, bocas apertadas, dedos que agarravam bolsas. O perfume do local, antes agradável, se tornou insuportável. Doce demais, como se tentasse encobrir um cheiro de queimado que não existia. Camila tentou recompor sua máscara. "Ela me provocou", disse. "Não vou deixar que me humilhem." Maria levantou os olhos com incredulidade. "Ninguém a humilhou, senhorita", respondeu. O segurança se aproximou 2 passos, sem gesto violento, apenas com a presença firme de quem entende que há uma linha que não se cruza em uma cidade que se respeita. Luciana pegou a caixa novamente. Guardou-a na bolsa com aquele cuidado com que se custodia um retrato querido. Voltou a falar, mais baixo, mais profundo. "Não vou brigar aqui. Já se disse tudo." E, no entanto, não se havia dito o essencial. O ar continuava carregado daquele estalo que não desaparecia. Os relógios de parede, irônicos, marcaram 1 minuto que pareceu mais longo do que 1 ano. Alonso tomou uma decisão pequena, mas decisiva. Baixou o olhar. Foi o gesto mais honesto que teve em muito tempo. Camila, ao vê-lo, apertou os lábios até embranquecerem, como se morder a si mesma fosse a única forma de se manter de pé. Uma senhora se aproximou de Luciana com timidez. "Você está bem, minha filha?" Luciana assentiu com uma gratidão silenciosa.
Apoiou a mão no balcão por um segundo, deixando que a madeira lhe desse suporte, e fechou os olhos apenas o suficiente para se recompor. Em seu interior não havia desejo de vingança. Havia uma clareza dolorosa. As pessoas se revelam em um gesto. Um gesto pode ser uma assinatura, uma biografia, um epitáfio. Abriu os olhos, olhou para Maria e disse: "Obrigada pela sua ajuda." Maria inclinou a cabeça como quem assiste a algo sagrado. Então, a porta se abriu com um impacto redondo, não de violência, mas de autoridade. A sineta não tocou. Ou ninguém a ouviu. O sol da rua entrou de vez, varrendo o local com uma luz que parecia outra coisa, algo entre julgamento e amanhecer. Os clientes giraram como se um vento os tivesse empurrado. Um par de chapéus se moveu em uníssono. Sapatos de couro escuro pisaram no mármore com a segurança de quem conhece cada pedra de São Paulo. A sombra do recém-chegado se projetou, longa sobre o chão. Luciana se virou, e em seu rosto, sob a marca vermelha, apareceu um gesto de alívio que ainda não era sorriso. Seus lábios se entreabriram, como quando o náufrago vê a costa. Camila engoliu saliva. Alonso deu um passo para trás, sem se dar conta. Maria endireitou os ombros com respeito. O segurança baixou o olhar. O local inteiro pareceu alinhar-se com uma lei não escrita. A voz disse: "Quem se atreve a tocar em minha filha, em minha própria cidade?" Quando um pai defende o nome de sua filha, o silêncio se converte em sentença. A porta da joalheria Reis do Ouro ficou aberta, e o ar quente de São Paulo entrou, misturando-se com o perfume caro e o medo. Dom Ricardo Braga avançou lentamente, com passo firme, sem necessidade de levantar a voz nem o gesto. Vestia um terno claro, impecável, e a bengala de madeira que usava mais por costume do que por necessidade batia no chão com um ritmo que impunha respeito. Os presentes se afastaram, formando um corredor invisível. A figura do homem preencheu o espaço com uma autoridade que não pedia permissão. Seus olhos, escuros e serenos, buscaram o rosto de sua filha. Luciana permanecia erguida, com a marca vermelha ainda visível na bochecha e o lenço branco amassado na mão. Não chorava. Sua calma tinha o peso do orgulho. Dom Ricardo se aproximou, colocou uma mão sobre o ombro dela, e essa simples ação bastou para que tudo parasse. As vitrines, os relógios, o ar em si, pareciam prender a respiração. Olhou para Camila com uma serenidade que doía, uma serenidade que não precisava de raiva para ser temida. "A educação não se compra com joias, senhorita", disse com voz grave. Camila engoliu saliva, baixou o olhar, mas seu orgulho ainda lutava no brilho dos olhos. Alonso tentou intervir, movendo-se desajeitadamente para a frente. "Dom Ricardo, por favor, isso foi um mal-entendido." O homem levantou uma sobrancelha, nem sequer girou completamente a cabeça. "Calar diante da injustiça é ser cúmplice", respondeu, em um tom tão pausado que cada palavra parecia gravada em pedra. Luciana apertou a mão do pai com gratidão muda. Sentia que naquele gesto havia mais amor do que em qualquer abraço. O público murmurava baixo, as palavras mal audíveis, mas todos sabiam que estavam presenciando algo mais que um incidente. Era uma lição. Camila deu um passo para trás. O salto escorregou no mármore e sua segurança se quebrou. Maria, atrás do balcão, não escondeu seu alívio. "Senhor Braga", disse em voz baixa, "o senhor não sabe o quanto lamento o ocorrido." Ele lhe respondeu com uma inclinação de cabeça cortês. "Não se preocupe, senhora. Às vezes a vida nos ensina quem merece respeito e quem não." E Alonso olhava para Luciana com desespero mudo, buscando em seu rosto um perdão impossível.
Luciana, deixe-me explicar, murmurou, mas a voz lhe falhou. Ela não respondeu. Dom Ricardo girou para ele lentamente, e essa lentidão era mais humilhante que qualquer grito. Não há explicação que valha quando um homem esquece seu dever, disse. Nem desculpa que salve a dignidade quando a traição se disfarça de silêncio. Alonso baixou a cabeça, os ombros encolhidos, o rosto vermelho de vergonha. Sua figura, antes tão imponente, parecia encolher-se sob o peso das palavras do velho. Dom Ricardo voltou-se para o balcão, onde o pequeno relógio de ouro descansava ainda em sua caixa azul. Tomou-o nas mãos com cuidado, levantou-o para olhá-lo contra a luz e depois o segurou em frente a Luciana. Seu melhor presente, filha, é não perder a cabeça quando os outros perdem a vergonha. Ela assentiu devagar, as lágrimas contidas fazendo seus olhos brilharem. Obrigada, papai, sussurrou, e essa palavra, dita com respeito, devolveu à sala uma humanidade que havia se perdido. Camila tentou falar, mas Dom Ricardo levantou a mão e o gesto bastou para silenciá-la. Há erros que se pagam com dinheiro, e há outros que se pagam com o olhar alheio, disse sem olhá-la. A jovem compreendeu que o melhor era ir embora. Pegou a bolsa com as mãos trêmulas e saiu apressada, deixando para trás o eco de seus saltos e o cheiro de perfume quebrado. Lá fora, o sol bateu em seu rosto e pela primeira vez ela baixou o olhar para o chão. Dentro, o ambiente mudou. Os clientes que até então haviam permanecido em tensão começaram a se mover. Alguns assentiram com respeito ao pai. Outros se aproximaram de Luciana com gestos discretos de apoio. Maria ofereceu um copo d'água, mas Luciana recusou com um sorriso leve. Estou bem, disse, embora a voz tremesse um pouco. Dom Ricardo passou o braço pelos ombros de sua filha e a guiou em direção à saída. A multidão se abriu novamente, em silêncio, dando passagem aos Braga. Na rua, a luz da tarde os envolveu com um calor suave. O ruído do tráfego, os vendedores ambulantes e o murmúrio da cidade devolveram o ritmo normal ao mundo. Dom Ricardo respirou fundo, como se o ar de São Paulo tivesse poder curativo. Dói muito? Perguntou, tocando com suavidade a bochecha de sua filha. Não, papai, só arde um pouco, respondeu ela. O orgulho também deixa marca, filha, mas essa dói menos do que a covardia. Caminharam alguns metros sem falar. A sombra do pai se projetava sobre a da filha, longa e protetora. Um homem mais velho, ao passar, murmurou com admiração. É assim que se defende a honra, no Brasil. Dom Ricardo o ouviu, mas não respondeu. Apenas apertou um pouco mais o braço de Luciana. Chegaram ao carro estacionado, um velho Mercedes que o homem conservava mais por carinho do que por vaidade. Abriu a porta para ela, esperou que se sentasse e depois entrou. Enquanto o carro avançava pelas ruas de paralelepípedos, Luciana olhava pela janela, vendo o sol cair sobre os prédios. Seu coração ainda batia forte, mas a presença de seu pai era um bálsamo. Dom Ricardo manteve o silêncio por alguns minutos e depois falou em tom sereno. Não se preocupe com o que as pessoas digam. Os que têm valores saberão o que você fez, e os demais não importam. Luciana sentiu. Eu sei, papai, mas dói. Sim, dói. A dignidade sempre dói no começo. O carro parou em frente à casa da família, uma residência antiga no Jardim América, com varandas cheias de gerânios. Luciana desceu devagar, segurando a caixa do relógio. No portal, antes de entrar, virou-se para o pai. Obrigada por ter vindo, disse. Não agradeça pelo que um pai deve fazer, respondeu ele. A honra não se ensina, se vive. Entraram juntos, e por um instante, São Paulo pareceu suspender seu ruído. O relógio da prefeitura deu as 4 badaladas.
Em alguma varanda, um violão soava suave, como um eco distante de paz. Dentro da casa, Dom Ricardo deixou a bengala ao lado da parede. Serviu uma pequena taça de vinho do Porto e a levantou em direção à filha. Por você, Luciana, e pela sua fortaleza. Ela sorriu, levantou seu copo d'água e brindou em silêncio. O golpe recebido havia se transformado em lição, a dor em respeito e a vergonha alheia em orgulho próprio. Naquela tarde, pai e filha entenderam que, às vezes, defender a dignidade não precisa gritar. Basta olhar de frente. Lá fora, o sol começava a cair sobre São Paulo, pintando a cidade de dourado, e o vento suave que entrava pela janela parecia sussurrar uma única verdade. A honra, quando se defende com amor, ilumina até as feridas. O ruído dos títulos foi mais cruel que qualquer palavra. Escândalo na alta sociedade paulistana. A notícia percorreu cafés, escritórios e salões com a velocidade do fogo. As imagens da joalheria, Reis do Ouro, tiradas às escondidas por algum curioso, mostravam o momento da bofetada, o rosto de Luciana avermelhado e Dom Ricardo enfrentando o genro com a serenidade de quem dita a sentença. São Paulo inteira murmurava. Os jornais digitais explodiam com comentários e os conhecidos de Alonso preferiam não ligar. Em uma cidade onde a honra vale mais que o dinheiro, o silêncio social era a pior condenação. Uma semana depois, Alonso se sentava sozinho na varanda de um café na Praça do Ciclista. A manhã era clara, mas para ele tudo parecia coberto por uma neblina espessa. Na mesa ao lado, duas senhoras falavam em voz baixa, mas ele conseguiu ouvir seu nome e o de Luciana. Baixou o olhar e fingiu revisar o jornal. Pedia café atrás de café, só para ter algo para fazer com as mãos. Em frente a ele, um grupo de homens de negócios o olhou disfarçadamente, e um murmurou algo no ouvido do outro antes de desviar o olhar. Alonso estava cansado. Não dormia bem, não comia, e em sua casa reinava um silêncio que pesava mais que as culpas. Camila havia desaparecido. Ninguém sabia se tinha ido embora ou simplesmente fugido da vergonha. As ligações dos sócios eram cada vez mais raras, e as reuniões eram canceladas sem explicação. Em sua empresa, os funcionários baixavam a voz ao vê-lo passar. Uma manhã, sua secretária lhe entregou um envelope sem remetente. Dentro, uma breve mensagem. Dom Ricardo Braga adquiriu a maioria das ações. Não havia ameaças nem advertências, apenas aquele dado frio e contundente. Naquela mesma tarde, Alonso se apresentou no escritório do sogro. O edifício ficava no centro, com janelas para o rio Tietê. Ao entrar, viu Dom Ricardo de pé, servindo 2 xícaras de café. O aroma encheu o ar, quente e amargo. "Sente-se, Alonso", disse com voz tranquila. Ele obedeceu, sem saber se devia falar ou esperar. "Eu sei que você veio perguntar por quê", continuou o homem. "Não comprei sua empresa para destruí-lo, mas para proteger o pouco que resta de seu sobrenome." Alonso tentou replicar. "Eu não queria que tudo terminasse assim." Dom Ricardo o interrompeu sem dureza, apenas com a verdade. "Você não quis muitas coisas, e, no entanto, aconteceram. A vida não castiga os erros, castiga a soberba." O silêncio entre os dois era denso. Alonso olhou para as próprias mãos, o tremor leve que o traía. "O que posso fazer agora?" perguntou quase em um sussurro. Dom Ricardo tomou um gole de café e apoiou a xícara. "Aprender. Isso é o único que redime os homens. Aprender com o que destroem." Depois acrescentou com calma. "O dinheiro pode voltar. A confiança, nunca sem esforço." As palavras o atingiram mais que a imprensa, mais que os rumores. Alonso compreendeu que aquele homem,
que ele havia desprezado por ser velho e antiquado, tinha mais força do que ele em seu melhor momento. Luciana não te odeia, disse Dom Ricardo, olhando para a janela. Ela só parou de te esperar. Essa frase ficou flutuando entre os dois, como uma sentença definitiva. Alonso saiu do escritório com o peito apertado. Na rua, o céu estava nublado e o ar cheirava a chuva. Caminhou sem rumo até a ponte estaiada. A água do rio Tietê corria tranquila, alheia ao drama humano. Apoiou-se na grade, sentindo o metal frio sob as mãos. Pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar. As lágrimas caíram lentas, sem estardalhaço, misturando-se com o vento úmido. Lembrou-se dos dias felizes com Luciana, das risadas, das viagens, dos planos que se haviam convertido em promessas quebradas. Naquela noite, regressou à sua casa vazia. Os móveis pareciam observá-lo. As paredes devolviam seu eco. Acendeu uma luminária e viu sobre a mesa um envelope fechado com a letra de Luciana. Não o havia notado antes. Abriu-o com cuidado. Dentro só havia uma folha com uma frase breve. O respeito se ganha quando as palavras já não bastam. Não havia assinatura, mas não era necessária. Era ela. Era sua forma de lhe dizer que ele ainda tinha uma oportunidade. Mas não com ela, e sim consigo mesmo. Passou os dias seguintes entre silêncios e pequenos gestos de redenção. Devolveu joias que havia comprado sem sentido, pagou dívidas esquecidas e ligou para antigos funcionários para pedir desculpas. Alguns desligaram o telefone. Outros o escutaram em silêncio. Em cada conversa, sentia como o orgulho lhe desmoronava e algo novo, mais humano, começava a tomar forma. Uma tarde chuvosa, ele se refugiou em um pequeno bar no bairro da Lapa. O garçom, um homem mais velho, serviu-lhe uma taça de vinho tinto. Às vezes é preciso perder tudo para entender o que importa, disse sem saber sua história. Alonso levantou o olhar e sorriu com tristeza. Sim, suponho que seja verdade. Na televisão, as notícias falavam de uma nova fundação em Campinas, dedicada a ajudar mulheres necessitadas. O nome o fez tensionar. Fundação Braga. A imagem mostrava Luciana inaugurando o local junto ao pai. Ela sorria, vestida de branco, rodeada de flores. Não parecia triste, e sim livre. Alonso tocou a tela com a ponta dos dedos, como se pudesse alcançá-la. Pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e saiu sob a chuva. Caminhou devagar, com a água ensopando o terno, sem guarda-chuva, sem pressa. O ruído das gotas sobre o asfalto lhe pareceu uma forma de penitência, uma limpeza necessária. Ao atravessar a rua, murmurou para si: talvez eu ainda possa fazer algo certo. A chuva, indiferente, o seguiu até que ele se perdesse entre as luzes da cidade. Em alguma varanda, alguém fechou as janelas, e o eco de um guitarrista de rua acompanhou seu passo, triste e belo. Naquela noite, Alonso entendeu que o castigo mais duro não era o escândalo, mas olhar-se no espelho e não se reconhecer. O amanhecer sobre Campinas tinha um brilho diferente, como se o sol parasse por um instante para olhar o que Luciana havia construído. Em frente ao edifício branco recém-inaugurado, a placa de mármore levava gravado um nome que fazia justiça à história que o precedia: Fundação Braga. A manhã cheirava a jasmim e pão fresco, e na praça próxima, os sinos da igreja repicavam com um som limpo. Luciana respirou fundo. Vestia um vestido simples, cor de marfim, e o cabelo preso com naturalidade. Seu pai, Dom Ricardo, estava ao seu lado, apoiado em sua bengala, observando com orgulho o vai e vem dos voluntários. A fundação era seu novo começo,
sua forma de transformar a ferida em propósito. Dentro, as paredes estavam decoradas com fotografias de mulheres que haviam superado situações difíceis. No salão principal, uma mesa longa sustentava pilhas de documentos, caixas de alimentos e buquês de flores que as pessoas do bairro haviam levado como prova de carinho. Os jornalistas locais esperavam a declaração inaugural. Luciana, com voz tranquila, pegou o microfone. "Não há força maior do que a do perdão", disse, "nem justiça mais profunda do que a de curar ajudando os outros." Seu discurso foi breve, mas cada palavra caiu com a serenidade de quem viveu o suficiente para entender o valor do silêncio. Ao terminar, os aplausos encheram o lugar. Dom Ricardo sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, o peso dos anos pareceu mais leve. Aproximou-se da filha, tomou sua mão e murmurou: "Sua mãe estaria orgulhosa." Luciana respondeu com um sorriso leve: "Obrigada, papai. Esta fundação também é por ela." Saíram para o pátio interior, onde o ar era mais fresco e o som de uma fonte suavizava o burburinho. Ali, entre flores e risadas, Luciana voltou a se sentir em paz. Mas a paz, às vezes, é posta à prova justamente quando se começa a acreditar nela. Entre a multidão que começava a se dispersar, um rosto apareceu, familiar e estranho ao mesmo tempo. Alonso. Vestia terno escuro, sem gravata, o cabelo desalinhado, o rosto mais magro, marcado pela culpa e pelo cansaço. Alguns presentes o reconheceram e baixaram a voz. Dom Ricardo, ao vê-lo, tensionou a expressão, mas não disse nada. Luciana permaneceu imóvel. Não havia ódio em seu olhar, apenas cautela. Alonso se aproximou devagar, com as mãos visíveis, como quem se rende antes de falar. "Luciana", disse com voz apagada, "sei que não tenho o direito de estar aqui, mas precisava te ver, não para te pedir nada, só para te dizer que eu entendo agora." Ela não respondeu imediatamente. O murmúrio da fonte foi o único som que os separou por alguns segundos. "Entender o quê?" Luciana perguntou finalmente. "Tudo", disse ele. "Entendo o dano que causei, a cegueira, o orgulho. Entendo que confundi amor com poder e companhia com posse. Passei meses tentando encontrar uma forma de reparar algo, mas já sei que a única coisa que posso fazer é mudar." Luciana baixou o olhar. Não queria sentir pena dele, mas também não queria feri-lo. "Mudar leva tempo", murmurou. "E o perdão também." Ele assentiu. "Não espero perdão. Só queria que você soubesse que eu estou tentando." Dom Ricardo se aproximou nesse momento, sua bengala marcando o passo firme. Olhou para Alonso com uma mistura de severidade e compreensão. "Os homens não são medidos por como caem", disse, "mas por como se levantam depois." Alonso inclinou a cabeça sem se atrever a responder. Luciana deu um passo em direção ao pai, tocou seu braço e acrescentou com suavidade: "Às vezes, levantar-se não significa voltar atrás, mas aprender a caminhar diferente." Essa frase encerrou a conversa com uma dignidade que nenhum dos três quebrou. Alonso respirou fundo, olhou ao redor, observou o edifício, as mulheres que entravam e saíam, os cartazes com mensagens de esperança. "Você fez algo lindo, Luciana", disse finalmente. "Você também poderia fazê-lo, se de verdade mudou", respondeu ela. Ele assentiu, e em seus olhos havia uma promessa silenciosa. Dom Ricardo fez um gesto a um dos assistentes para que trouxesse água. "O passado não se apaga, mas pode servir de alicerce", disse enquanto serviam os copos. Luciana levantou o seu. "Por isso o chamamos de fundação", sorriu. "Porque se constrói sobre o que já foi." Todos riram suavemente, e o ar pareceu ficar mais leve. Alonso se despediu sem drama.
Obrigado por me escutar, disse, e foi embora caminhando pela rua de paralelepípedos, com a luz de Campinas refletindo em suas costas. Naquela tarde, enquanto o sol baixava, Luciana ficou sozinha no jardim. O vento movia as cortinas brancas do salão e o som da água seguia seu compasso. Pegou na bolsa uma fotografia antiga. Ela, seu pai e Alonso, sorridentes, em um jantar de Natal de anos atrás. Olhou-a sem rancor, depois dobrou a foto e a guardou em uma gaveta da escrivaninha. Não para esquecê-la, mas para que descansasse. O passado já havia feito seu trabalho. Dom Ricardo a observava da porta. Você está bem, filha? Sim, papai. Hoje sinto que começo de verdade. Ele se aproximou devagar, pôs uma mão em seu ombro e disse: quando transformamos a dor em propósito, deixamos de ser vítimas e nos tornamos exemplo. Ela apoiou a cabeça por um momento em seu braço, em um gesto simples, mas cheio de amor. A noite caiu sobre a cidade, acendendo as luzes que brilhavam nas ruas de paralelepípedos. Do balcão do edifício, Luciana contemplou as colinas iluminadas, as sombras douradas sobre os telhados. No ar, flutuava o som de um violão distante e a voz de alguém cantando um choro antigo. Campinas respirava vida, e pela primeira vez em muito tempo, Luciana também. O eco do que havia vivido já não doía, apenas lembrava de onde vinha, e nessa lembrança ela encontrou a força para continuar construindo, sabendo que o perdão, quando nasce da alma, não precisa de esquecimento, mas de verdade. O verão se estendia sobre Campinas como um manto de luz dourada. 3 meses haviam se passado desde a inauguração da Fundação Braga, e seu nome já ressoava em todo o interior de São Paulo. A cada semana, mais mulheres chegavam buscando ajuda, e Luciana, com paciência e firmeza, as recebia uma a uma. As manhãs eram longas, cheias de reuniões, oficinas e ligações. Mas em meio ao cansaço, havia algo que a sustentava: a sensação de propósito. Dom Ricardo a observava à distância, com a satisfação tranquila de quem vê florescer o que um dia foi apenas semente. No entanto, no fundo de seu coração, ele sabia que a paz de sua filha ainda tinha uma rachadura. Uma tarde de julho, enquanto revisava uns relatórios, Luciana recebeu uma carta sem remetente. O envelope era simples, de papel creme, com seu nome escrito à mão. Ela hesitou por alguns segundos antes de abri-lo. Dentro, uma nota breve, escrita com letra firme. Deixei São Paulo. Estou trabalhando em Manaus, ajudando em um centro de reinserção social. Obrigado por me mostrar que ainda se pode começar de novo. Não assinava, mas não era necessário. Luciana reconheceu a caligrafia de Alonso instantaneamente. Seu coração se encolheu um pouco. Leu 2 vezes, sem saber se devia se sentir triste ou em paz. Depois, dobrou a carta e a guardou na gaveta junto à foto que havia decidido não destruir. Naquela noite, durante o jantar, Dom Ricardo notou sua distração. Você teve um dia difícil? Perguntou, servindo vinho em sua taça. Luciana negou com um sorriso leve. Só muito trabalho, mas seu pai a conhecia muito bem. Filha, disse com voz pausada, as lembranças pesam menos quando são compartilhadas. Ela respirou fundo e tirou a carta do bolso. Entregou-a a ele. Dom Ricardo a leu devagar, sem interrompê-la. Ao terminar, assentiu com um gesto solene. Parece que o rapaz entendeu algo, murmurou. Sim, respondeu Luciana, mas às vezes entender chega tarde demais. O velho deixou o copo sobre a mesa. Nunca é tarde para emendar, embora nem sempre seja para voltar. O arrependimento sincero não busca recuperar, mas sim reparar.
As palavras ficaram flutuando entre eles como uma oração. Luciana baixou o olhar, brincando com a borda da toalha. Não sei se conseguiria voltar a confiar, disse. Você não precisa, respondeu ele. Apenas deixe que o passado encontre seu lugar. Senão, ele continuará te perseguindo, mesmo em seus dias felizes. No dia seguinte, a fundação organizou uma jornada de portas abertas. As risadas, as cores e a música enchiam o pátio. Crianças corriam entre as mesas e o aroma de pão de queijo e coxinha se misturava ao ar quente. Luciana se movia entre os presentes, cumprimentando com amabilidade, mas sua mente ainda estava na carta. Quando subiu ao palco improvisado para agradecer a participação do bairro, notou algo inesperado. Na última fila, uma mulher a observava com atenção. Era Camila. Vestia um vestido simples, o cabelo preso e um gesto que não tinha nada do orgulho de antigamente. Por um momento, Luciana duvidou da própria vista. Pensou em olhar para o lado, mas algo dentro dela a impulsionou a manter o olhar. Camila deu um passo à frente e os voluntários se afastaram sem entender o que estava acontecendo. Quando ficaram frente a frente, o silêncio se apoderou do lugar. Luciana, disse ela, com voz baixa, mas firme. Sei que não mereço nem que você me escute, mas precisava fazer isso. Eu fui embora de São Paulo depois daquele dia, porque não conseguia mais me olhar no espelho. Tenho trabalhado com mulheres que passaram pelo mesmo que eu provoquei. Não busco perdão, só quero te dizer que sinto muito. Luciana não respondeu de imediato. A multidão prendia a respiração. Camila baixou a cabeça. Às vezes a inveja e o medo nos convertem no pior de nós mesmos, acrescentou. E eu fui isso, a bofetada que te dei. Eu a tenho dado em mim mesma todas as manhãs desde então. A sinceridade em sua voz era tão limpa que desarmou qualquer muro. Luciana respirou fundo. A dor não desaparece com palavras, disse, mas reconhecê-la já é um princípio. Deu um passo em direção a ela e acrescentou. O importante é o que você faz com a culpa, se a usa para ferir ou para curar. Camila assentiu, com lágrimas contidas. Aprendi que o perdão não é um direito, é um presente. E mesmo que eu não o receba, quero que você saiba que minha vida mudou graças ao que vivi com você. Luciana estendeu a mão. Não havia gesto mais humano do que aquele. Camila hesitou, mas no final a pegou. Os presentes, comovidos, aplaudiram em silêncio, como se tivessem sido testemunhas de algo sagrado. Dom Ricardo, de uma mesa próxima, sorriu com orgulho e murmurou: é assim que se cura uma ferida. Depois, já no início da noite, quando o último convidado se retirou, Luciana ficou sozinha no pátio. As luzes penduradas brilhavam, e o aroma de jasmim se misturava ao da chuva que começava a cair. Olhou para o céu e pensou em tudo o que havia mudado. Sua dor, sua força e a maneira como o destino havia fechado um círculo. Seu pai se aproximou com uma manta sobre os ombros. Hoje você deu o passo que faltava, disse com ternura. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Sim, papai. Hoje sinto que o passado já não dói. O velho assentiu, olhando as luzes refletidas nas poças. Às vezes, Deus demora a responder, mas sempre responde com a vida. A chuva se intensificou, e ambos riram enquanto corriam para se abrigar sob o pórtico. Ali, entre risadas e gotas, Luciana compreendeu algo que nenhuma lição podia lhe ensinar. Que perdoar não era esquecer, mas deixar de sofrer. E nessa certeza, seu coração encontrou descanso. No silêncio úmido da noite, a cidade de Campinas respirava calma. E Luciana, por fim, também. O outono chegou a Campinas com uma calma nova. As ruas se cobriam de folhas douradas e o ar, mais fresco,
convidava à reflexão. A Fundação Braga continuava crescendo, mas Luciana já não trabalhava com a mesma ansiedade de antes. Seu olhar havia ganhado serenidade, como se, depois de tanta dor, a alma finalmente tivesse encontrado um refúgio. Cada manhã, ao abrir as portas do edifício, o som dos sinos do convento próximo marcava o início do dia. O bairro a cumprimentava com respeito. As crianças a conheciam pelo nome, os idosos lhe desejavam bênçãos, e as mulheres que uma vez foram atendidas pela fundação regressavam agora como voluntárias. Uma dessas mulheres, Inês, levou-lhe uma carta uma tarde de outubro. "Veio pelo correio esta manhã, senhora Luciana", disse com timidez. O envelope era branco, sem remetente, mas com uma caligrafia que Luciana já havia aprendido a reconhecer, a de Alonso. Hesitou antes de abri-lo, mas finalmente o fez. Dentro, umas poucas linhas escritas com tinta azul. "Tenho ajudado no centro de Manaus e em breve partirei para a Amazônia como voluntário. Não busco redenção, apenas sentido. Obrigado por ter sido minha lição mais dura e mais nobre. Cuide de seu pai. Você sempre terá meu respeito." Luciana leu a carta em silêncio. Depois a apoiou sobre a mesa, sem lágrimas, sem tremores. Uma paz suave cobriu seu peito. Naquela noite, durante o jantar, Dom Ricardo notou o brilho diferente nos olhos de sua filha. "Boas notícias?" perguntou com um sorriso leve. "Notícias, sim", respondeu ela, "mas mais do que boas, são necessárias." Contou-lhe sobre Alonso. Sem rancor, sem emoção transbordante, Dom Ricardo a escutou com atenção. "Parece que o rapaz finalmente compreendeu que o amor não se mede com posse", comentou. Luciana assentiu. "E que os erros podem se converter em caminhos." Ambos brindaram com vinho doce da Serra Gaúcha. Era um brinde pela vida, não pelo passado. Nos dias seguintes, Luciana se concentrou em preparar uma nova campanha solidária. Queria abrir um refeitório comunitário para famílias carentes antes do Natal. No escritório, revisava orçamentos e falava com voluntários quando recebeu uma ligação inesperada. Era a diretora do centro de Manaus. "Luciana, não sei se lhe interessa saber, mas Alonso pediu para doar parte de seu salário para o projeto de Campinas. Disse que quer se manter no anonimato." Ela sorriu, um pouco surpresa. "Claro que aceitamos", respondeu. "O importante não é o nome, mas o gesto." As semanas passaram entre tarefas, visitas e pequenas vitórias. O refeitório foi inaugurado em um sábado pela manhã. As mesas, decoradas com toalhas brancas e flores silvestres, estavam cheias de gente. Dom Ricardo cortou a fita junto à filha e os aplausos encheram o lugar. "Sua mãe estaria orgulhosa", disse ele, repetindo as mesmas palavras que daquela vez na fundação. Luciana olhou para o céu, sentindo uma presença cálida, como se o vento lhe devolvesse um carinho antigo. Depois do evento, enquanto todos comiam e riam, Luciana se afastou por um momento para o jardim. O sol outonal se filtrava entre os galhos, tingindo de ouro as folhas que caíam. Inês a seguiu com 2 xícaras de café. "Senhora Luciana, hoje um homem veio deixar isto", disse, estendendo uma pequena caixa de madeira. "Não quis entrar, apenas me pediu para entregá-la pessoalmente." Luciana a abriu com cuidado. Dentro havia um pingente antigo, com um pequeno cristal azul e uma nota. "Para que você se lembre que a luz sempre volta, mesmo quando a gente foi à sombra." Não havia assinatura, mas não era necessária. Luciana fechou os olhos e apertou o pingente entre os dedos. Não era um símbolo de amor, e sim de fechamento. Guardou-o no bolso e regressou ao refeitório com passo tranquilo. Seu pai a observou e compreendeu sem perguntar. "Tudo bem?" disse. "Sim, papai."
Tudo está onde deve estar. Sentaram-se juntos, rodeados de risadas e pratos quentes. Naquela noite, quando a cidade se cobriu de silêncio, Luciana saiu à varanda com uma manta sobre os ombros. De lá, via as luzes do bairro Cambuí piscando como estrelas terrestres. O pingente descansava sobre seu peito e o som distante de um violão a acompanhava. Lembrou-se do passado sem dor, apenas com gratidão. Pensou em Alonso, em Camila, em todas as mulheres que passaram por sua fundação. Todos, de algum modo, haviam sido espelhos de seu próprio caminho. Dom Ricardo se aproximou atrás dela, com passo lento, segurando 2 taças de vinho. "Vamos brindar", disse. "Pelo quê?" perguntou ela. "Pelo que ainda nos resta viver." Luciana riu. Bateram as taças e beberam em silêncio. Nesse instante, o vento trouxe o aroma das flores do pátio e o tinido do cristal se misturou com o canto da noite. Quando seu pai foi descansar, Luciana ficou sozinha, olhando o horizonte. Seus pensamentos já não pesavam. Havia compreendido algo essencial. O perdão não era um presente para os outros, e sim um ato de liberdade para si mesma. E ao entendê-lo, sentiu que toda a dor, toda a culpa e todo o passado se dissolviam no ar fresco de Campinas. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou que a brisa brincasse com seu cabelo. O pingente brilhou debilmente sob a lua, como se aprovasse sua paz recém-encontrada. Naquela noite, antes de dormir, escreveu em seu diário uma única frase: "Aprendi que amar nem sempre significa ficar, mas deixar ir com dignidade." Fechou o caderno, apagou a luz e sorriu. Lá fora, a cidade dormia, e pela primeira vez, Luciana também dormiu sem medo. O inverno chegou a Campinas com uma melancolia suave. As montanhas próximas da Serra da Mantiqueira se cobriam de névoa e o ar cheirava a lenha e pão na chapa. Na Fundação Braga, os corredores estavam adornados com guirlandas e luzes quentes. Era dezembro, e Luciana preparava junto aos voluntários um jantar especial para as famílias que não tinham onde ir no Natal. As risadas das crianças enchiam o edifício. O som dos pratos e o murmúrio das conversas criavam uma música familiar. Luciana caminhava entre as mesas com uma serenidade nova, a mesma que só tem as pessoas que sobreviveram a si mesmas. Dom Ricardo, sentado perto da lareira, a observava com orgulho. "Você tem os olhos de sua mãe", disse quando ela se aproximou com uma bandeja. Ela também iluminava as noites só por estar presente. Luciana sorriu, ajeitou um cachecol sobre os ombros e sentou-se ao lado dele. "Sabe, papai", disse em voz baixa, "este ano eu não me sinto sozinha. Sinto que tudo o que perdi me trouxe até aqui." Dom Ricardo assentiu lentamente. "É assim que se constrói uma vida, filha. Não sobre os triunfos, mas sobre as cicatrizes." À medida que a noite avançava, os convidados começaram a cantar canções natalinas. A lareira crepitava e o vinho quente era servido em taças pequenas. Luciana se levantou para agradecer a presença de todos. "Hoje não celebramos apenas o Natal", disse com voz firme. "Celebramos a oportunidade de seguir em frente, de dar as mãos quando o passado nos pesou demais. A família nem sempre se herda. Às vezes, se constrói, aqui, entre desconhecidos, que decidem cuidar uns dos outros." Os aplausos encheram a sala. Quando terminou, aproximou-se uma senhora idosa que havia chegado naquela mesma tarde do Paraná. "Filha, suas palavras me devolveram a fé", disse com os olhos marejados. Luciana a abraçou com ternura. "Não sou mais do que uma mulher que se equivocou e aprendeu a se levantar", respondeu. "Isso basta", contestou a idosa. Mais tarde, enquanto todos comiam, Inês lhe trouxe uma carta.
Chegou a 1 hora com um mensageiro. Disse que era importante. Luciana a olhou com curiosidade. O envelope era do mesmo tom creme dos anteriores, mas desta vez levava um endereço escrito com precisão. Era da Amazônia. Ela se afastou para um canto e a abriu. A carta estava escrita à mão, com traços que ela reconhecia, mas mais firmes, mais seguros. Luciana, não sei se algum dia voltaremos a nos conhecer, mas quero que você saiba que estou bem. O trabalho aqui me mudou. Ajudo a reconstruir casas e a ensinar as crianças a ler. Às vezes penso no que perdi e me dói, mas também entendo que sua força foi a luz que eu precisava para encontrar meu caminho. Obrigado por não me odiar. Obrigado por me ensinar com seu silêncio. Espero que você continue encontrando paz no que faz. Sempre, Alonso. Luciana fechou a carta devagar. Não chorou, apenas respirou fundo. Guardou-a no bolso do casaco e voltou para o salão. Dom Ricardo a olhou, curioso. Boas notícias? Ela respondeu com um sorriso sereno. Notícias de paz. A noite continuou com música e risadas. Algumas crianças dormiam nos braços de suas mães e outras brincavam perto da lareira. Luciana se aproximou da janela e contemplou a neve que começava a cair. Os flocos desciam lentamente, iluminados pelos postes, e o reflexo da luz sobre eles parecia um milagre. Inês se aproximou com 2 xícaras de chocolate quente. Tudo isso existe graças a você, disse. Luciana negou com um gesto suave. Não, Inês. Graças a todos os que acreditaram que o amor não acaba quando a vida dói. O relógio marcou a 00:30. Dom Ricardo pediu silêncio e levantou sua taça. Por minha filha, disse, que transformou uma ferida em um lar, e por cada alma que encontra no perdão, a força para seguir. Todos brindaram, e o som do cristal se misturou com um murmúrio emocionado. Luciana abraçou o pai. Obrigada por não me deixar desistir, sussurrou. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro não protege da dor, mas a transforma. Quando os convidados começaram a se despedir, a casa ficou em calma. Luciana saiu para o jardim, onde a neve já cobria os pés de café e os bancos. O silêncio era profundo, quase sagrado. Levantou o olhar para o céu estrelado e lembrou-se de todas as vezes que acreditou que não conseguiria mais. Agora entendia que cada queda a havia levado a este instante de paz. Seu pai saiu atrás dela, com um casaco longo e um cachecol. Campinas parece mais jovem quando neva, disse sorrindo. E você também, filha? Luciana riu. Não, papai, só mais viva. Ele a olhou com ternura. Sua mãe estaria orgulhosa. Eu também estou dela, respondeu Luciana, olhando as luzes que brilhavam no horizonte. Antes de entrar, tirou do bolso o pingente de cristal azul. Segurou-o um momento entre os dedos e depois o pendurou em um dos galhos do pé de café coberto de neve. O cristal capturou a luz da lua, devolvendo brilhos suaves. Para que o passado continue a brilhar, mas sem doer, murmurou. Dom Ricardo a observou em silêncio, compreendendo sem palavras. Pronta para o novo ano? Perguntou. Luciana assentiu. Sim, pronta, desta vez sem medo. Voltaram para dentro, onde o fogo ainda ardia. Ela parou um instante no umbral, olhando a sala vazia, as taças meio cheias, os ecos de risadas e canções. Tudo era perfeito em sua imperfeição. Em seu diário, antes de dormir, escreveu uma última linha. O amor verdadeiro não destrói, ensina. E quando se aprende, a gente não olha mais para trás. Depois fechou o caderno, apagou a lâmpada e sorriu. Lá fora, a neve continuava a cair, silenciosa, cobrindo o mundo com uma pureza nova.
Dentro da casa, o relógio marcava o começo de um tempo diferente, onde a culpa havia se rendido ao perdão, e a vida, por fim, havia se reconciliado consigo mesma. A primavera voltou a Campinas como um suspiro morno. As ruas se encheram de cor, as varandas de gerânios, e o ar trazia o aroma de azaleia que sempre anunciava o renascer. A Fundação Braga vivia seu melhor momento. Os corredores ressoavam com novos passos, as vozes de mulheres que encontravam esperança, e as crianças brincavam no pátio enquanto o sol caía em um ângulo perfeito sobre os muros brancos. Luciana observava tudo da janela de seu escritório, com uma xícara de café nas mãos. Às vezes, ainda se surpreendia com o quanto sua vida havia mudado em apenas um ano. Dom Ricardo, sentado em frente a ela, lia o jornal. "Olha isso", disse sorrindo. "As pessoas te chamam de a mulher que transformou a dor em amor." Luciana riu suavemente. "Não fui eu, papai. Foi o tempo e um pouco de fé." Naquela manhã, uma jornalista do Rio de Janeiro chegou para entrevistá-la. Era jovem, curiosa e falava com entusiasmo. "Queremos contar sua história em um programa sobre mulheres inspiradoras", explicou. Luciana aceitou, embora se sentisse incomodada em falar de si mesma. Durante a entrevista, lembrou-se de cada etapa: a traição, o escândalo, a fundação e o perdão. Contou sem drama, com a calma de quem já fez as pazes com seu passado. "Eu não busquei vingança", disse. "Eu busquei sentido, e o encontrei em ajudar os outros. Não se pode mudar o que passou, mas sim o que se faz depois." A jornalista, visivelmente emocionada, agradeceu. Quando a equipe se foi, Dom Ricardo entrou no escritório. "Eu te escutei do corredor", disse. "Você falava com a mesma serenidade que sua mãe tinha." Luciana se levantou e o abraçou. "Ela sempre foi meu exemplo, embora eu só tenha entendido isso agora. Isso significa que você cresceu, filha. O perdão é o fruto da maturidade." Naquela tarde, Luciana decidiu caminhar pela região central. As ruas de paralelepípedos, os prédios antigos e o murmúrio dos violões criavam um ambiente quase irreal. Parou em um mirante de onde se via a cidade banhada pela luz dourada do entardecer. Fechou os olhos e respirou profundamente. Sentiu que a vida, por fim, não lhe devia nada, nem lhe exigia mais. Seu coração já não pesava. Ao regressar para casa, encontrou seu pai no pátio, podando os pés de café. "Sabe", disse ele sem levantar o olhar, "quando minha mãe morreu, pensei que o mundo tinha acabado, mas a vida sempre encontra uma maneira de seguir. Você é a prova." Luciana se abaixou para pegar uma flor caída e a colocou em um pequeno jarro. "Acho que eu entendi, papai. Não se trata de esquecer, mas de agradecer o que dói, porque é o que nos ensina." Ele assentiu. "Isso é sabedoria, filha." Uns dias depois, recebeu uma carta com selo estrangeiro. Era do Peru. Não era de Alonso, mas do diretor do centro onde ele trabalhava. Ela leu em silêncio. "Prezada senhora Braga, lamento informar que Alonso perdeu a vida em um acidente enquanto ajudava a reconstruir uma escola. Suas últimas palavras falavam de redenção e de gratidão pela senhora e por seu pai. Disse que graças ao que aprendeu com vocês, havia entendido o verdadeiro valor do amor." Luciana deixou a carta sobre a mesa. Não chorou em seguida, apenas ficou olhando o papel, como se as palavras precisassem de um lugar em sua alma antes de se tornarem dor. Quando Dom Ricardo entrou, ela lhe entregou a carta sem dizer nada. O velho a leu lentamente com respeito. Depois, tirou os óculos e suspirou. Às vezes, o perdão chega tão longe que toca onde nem o tempo alcança. Luciana fechou os olhos. Ele encontrou seu caminho, e isso me basta. Naquela noite, acendeu uma vela na pequena capela do jardim. Colocou junto a ela
o pingente de cristal azul, que havia guardado como símbolo de tudo o que havia vivido. A chama refletia a luz sobre o cristal, criando brilhos que pareciam respirar. Luciana se ajoelhou, não para rezar, mas para agradecer. Agradecer por quem a havia feito forte, pela queda que a havia obrigado a se levantar, pelas pessoas que haviam passado por sua vida e a haviam transformado sem querer. O vento noturno moveu as cortinas, e o som da fonte próxima acompanhou seu silêncio. Dom Ricardo se aproximou, apoiou uma mão em seu ombro. A vida, filha, sempre se equilibra. O importante não é como uma história termina, mas o que deixamos semeado no coração dos outros. Luciana assentiu, olhando para a vela. Então, ele também semeou algo. Sua redenção me ensinou que o perdão não é um destino, mas um caminho. No dia seguinte, na fundação, Luciana reuniu sua equipe. Este ano abriremos um novo centro, anunciou, em memória daqueles que nos ensinaram que sempre se pode começar de novo. Os aplausos encheram o salão. Na parede, ela pendurou uma placa que dizia: Centro Alonso Braga, dedicado a quem escolhe curar, ajudando os outros. Com o passar dos meses, o projeto cresceu e Campinas se converteu em um símbolo de esperança. Luciana continuou trabalhando com a mesma paixão, mas com uma alma mais leve. Às vezes, nas tardes tranquilas, olhava para o céu e dizia em voz baixa: Obrigada pelo que vivi. Dom Ricardo envelhecia com dignidade, desfrutando de ver sua filha sorrir sem sombras. Um ano depois, no aniversário da fundação, Luciana fez um discurso diante de centenas de pessoas. Se algo aprendi, disse, é que a família não se define pelo sangue, mas pelo amor que somos capazes de dar, e que cada ato de perdão constrói uma ponte onde antes havia ruínas. As pessoas aplaudiram de pé. Dom Ricardo, emocionado, ergueu a taça. Naquela noite, ao regressar para casa, Luciana saiu para o jardim. A lua iluminava o pingente azul que continuava pendurado no pé de café. Ela se aproximou, tocou-o com os dedos e sorriu. Pode descansar, Alonso. Eu também. Depois, levantou o olhar para o céu e, no reflexo prateado da lua, acreditou ver uma figura difusa, um brilho de paz que parecia se despedir. Luciana voltou para dentro, fechou as janelas e, antes de dormir, escreveu uma última frase em seu diário. O amor, quando é perdoado, não termina. Transforma-se em luz. Lá fora, os pés de café voltavam a florescer, e a cidade de Campinas despertava mais uma vez, sob o mesmo céu que a havia visto sofrer, e agora havia renascer. A saga de Luciana Braga é um hino à dignidade inabalável e à capacidade humana de transformar a dor. Ela nos mostra que a redenção é um caminho individual e que o perdão é o ato de coragem suprema, pois ele liberta quem o oferece. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no legado de compaixão que construímos, mesmo a partir das maiores traições. E você? O que a história de Luciana te ensinou sobre o verdadeiro valor do amor? Acredita na redenção, mesmo nos casos mais extremos? Deixe seu comentário sincero, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuarmos a contar histórias que tocam a alma e nos fazem refletir.